Boa tarde. Boa tarde, Deilma. Como vocês estão? Eu estou bem. Calor? Tá calor. Amanhã eu vou estar por aí. Amanhã eu vou sentir o calor. Amanhã eu vou embarcando para o Rio. Vai fazer palestra? Não, vou ficar uma semana aí. Até segunda-feira. Que chique. De repente vai dar... Seja bem-vinda. A gente até se encontrar aí. De repente. Né? Legal. De repente a gente se vê. Bem, meus amigos, está chegando o nosso horário, são 17 horas, e nesse horário nós fazemos o estudo dessa obra, O Livro dos Espíritos, uma publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 4, da pluralidade das existências. E os temas são realmente bastante interessantes. Então, antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, nós vamos fazer a nossa prece de abertura, tá? Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, solicitar ao Senhor, ao nosso Pai Criador, a sua proteção, o seu auxílio, para que todos nós, Senhor, possamos, a cada dia que passa, equilibrarmos as nossas forças, as nossas energias, para podermos realizar, cumprir com os nossos compromissos, com as nossas responsabilidades. Envolvidos por essas vibrações amorosas, sentimos-nos mais fortes, mais bem preparados para continuarmos a nossa caminhada. Agradecemos e muito aos amigos espirituais que sempre estão ao nosso lado para nos inspirar, ao Senhor, meu Deus, a Jesus, nosso Mestre, e sempre nos lembramos daqueles nossos irmãos mais necessitados, e para eles, Senhor, nós pedimos a tua misericórdia. E assim, envolvidos por essas vibrações que vêm do coração dos espíritos amigos, te pedimos amorosamente, ó Pai, que nos permita iniciarmos os nossos estudos desta semana, com a tua graça e com a tua bênção. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós estamos estudando, como eu falei, o capítulo 4 da pluralidade das existências, da parte segunda, que trata da justiça da reencarnação, né? Será um tópico que nós vamos também atender, mas, por enquanto, nós estamos tratando da reencarnação. Na aula passada, eu encerrei a aula passada lendo a questão 168, ou desculpe, 167, 167. E eu vou reiniciar fazendo uma nova leitura da questão 167. E a questão 167 diz assim: Kardec pergunta aos espíritos: qual o fim objetivado com a reencarnação? Quer dizer, com a necessidade do espírito novamente renascer no planeta Terra, no novo corpo. E eles dizem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade, ser isto onde há justiça. Tá? Eles vão sempre colocar isso. Melhoramento progressivo. Esse é o grande objetivo da reencarnação. Melhoramento progressivo. Não é castigo, é melhoramento. Até porque a lei do Senhor não é uma lei de punição. Não é uma lei de punição. Então, e sem essa reencarnação, onde há justiça? Né? Onde há justiça? Porque se a gente parar para pensar, olha só, tem companheiros que desencarnam com 10 anos, outros com 105. Pela matemática, quem vive até 105 anos tem mais tempo para fazer alguma coisa do que quem vive 10 anos.
Onde estaria a justiça se não tivesse reencarnação? Então, a reencarnação, ela visa o melhoramento progressivo. Então, agora, eu vou abrir um PDF, que era um PDF que a gente estava estudando semana passada, e eu vou dar continuidade ao estudo dele, porque ele vem tratando sobre a reencarnação, e depois a gente vai retornar para o Livro dos Espíritos. Né? Aqui, nós paramos aqui. A expiação é a consequência natural das ações danosas, daquelas ações que nós praticamos e que provocou algum mal. Quanto mais grave a causa, quanto mais grave o ato que nós praticamos, mais grave a consequência. Um exemplo bobo, mas que ajuda. Uma pessoa mora numa casa. Se ela, por algum motivo, desarrumou um quarto, né, onde a pessoa dorme, ela vai ter que arrumar um quarto. Agora, se ela desarrumou a casa toda, ela terá que arrumar a casa toda. Então, quanto mais grave a causa, mais grave a consequência. Lógico. Aquele que desarrumou apenas um quarto, só tem um quarto para arrumar. Agora, quem desarrumou uma casa toda, se essa casa for uma casa de 10 cômodos, ele terá que arrumar 10 cômodos. É muito mais do que quem desarrumou apenas um quarto, né? Então, a expiação é a consequência natural das ações danosas. E nós temos que ser responsáveis pelas ações que praticamos. Isso é muito claro, qualquer criança percebe. A Joana de Ângeles, no livro Plenitude, psicografia de Divaldo Pereira Franco, ela vai trazer para a gente as origens do sofrimento. Então, esse texto é de Joana de Ângeles, tá? Então, diz assim, Joana: portanto, os sofrimentos humanos podem apresentar-se sobre dois aspectos que se complementam: provação e expiação. Nós já vimos, né, que toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Então, ela vai falar, Joana de Ângeles, sobre provação e expiação. E ela diz assim, ó: ambos, tanto a provação quanto a expiação, objetivam educar ou reeducar, predispondo as criaturas ao inevitável crescimento íntimo na busca da plenitude que as aguarda. Que plenitude é essa? É a felicidade relativa, que é a felicidade que nós temos, que podemos aspirar. Porque todo mundo sabe, né, que nenhum de nós pode alcançar a felicidade absoluta. Felicidade absoluta, ela não existe. Ela não existe para o ser humano. Então, nós podemos aspirar à felicidade relativa. Então, ambos, provação e expiação, objetivo educar ou reeducar, predispondo as criaturas ao inevitável crescimento íntimo na busca da plenitude que as aguarda. A provação é a experiência requerida, solicitada, é aquela que a pessoa pediu, né? Ou pode ser também proposta pelos guias espirituais antes do renascimento corporal do candidato, examinadas suas fichas de evolução, avaliadas suas probabilidades de vitória e os recursos ao seu alcance para o cometimento. Então, a aprovação é essa experiência, que eu, estando no plano espiritual,
percebendo a minha problemática, eu vou solicitar, eu vou pedir para passar por aquela prova. Ou então os amigos espirituais vão propor, né, que eu passe por aquela prova. Logicamente, será examinada todas as questões que envolvem aquele cidadão. As suas probabilidades de vitória. Por quê? Ah, não, vamos dar para ele uma aprovação. Ah, mas, olha, ele não tem capacidade para enfrentar isso, vai falhar. Então, ele não vai receber aquela prova. Se é 100% possibilidade de falhar, não. Então, são avaliadas probabilidades de vitória. Não, ele tem condições. Ele pode até falhar, mas ele tem condições de vencer essa prova. E também será avaliado os recursos ao seu alcance para o cometimento. A gente percebe muito isso daí quando a gente estuda a memória de suicida. Aqueles nossos irmãos suicidas que vão agora, depois de uma temporada no plano espiritual, se candidatar ou será oferecido a eles uma nova reencarnação. Então, todas essas avaliações, observações, estão sendo observadas, né? A ajuda que eles vão receber durante a reencarnação, a ajuda que eles receberão daqueles que ficarão aqui do plano espiritual, orientando a eles, tudo isso é muito bem avaliado. Então, o livro Memória Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, nos mostra muito essa questão que nós estamos estudando aqui. É muito interessante, para quem não leu esse livro Memória de Suicida, ele é muito interessante porque ele traz isso muito bem colocado para que a criatura possa perceber a ajuda. E isso está muito bem colocado no capítulo 16, porque nós estamos estudando atualmente o capítulo 17, mas o capítulo 15, o capítulo 16 do livro Memória de Suicida, traz muito bem essa questão para a gente perceber o quanto esses espíritos são ajudados. Então, esses dois capítulos, 15 e 16, principalmente 16, mostra todo esse momento dessa preparação e da ajuda que eles vão receber. Apresenta-se como tendências, aptidões, né? Os recursos que eles vão receber para o cometimento, para realizar aquela reencarnação. Apresenta-se como tendências, aptidões, limites e possibilidades sob controle, dores suportáveis e alegrias sem exagero, que facultem a mais ampla colheita de resultados educativos. Quer dizer, eles veem todas as possibilidades para que aquela reencarnação seja bem sucedida. Nada é imposto da aprovação, né? Podendo ser alterado o calendário das ocorrências sem qualquer prejuízo para a programação iluminativa do aprendiz. Dependendo do bem-sucedido que esteja sendo, de bem-sucedida que esteja sendo aquela reencarnação, ou então de mal-sucedida que esteja sendo, pode-se alterar algumas ocorrências. Às vezes tem uma programação no meio da reencarnação para acontecer alguma coisa que às vezes não é muito agradável para o reencarnante. Mas ele pode estar indo tão bem, né, na sua reencarnação, e até antecipando fatos, escolhas, tomando atitudes maravilhosas, sempre, que algumas coisas podem ser retiradas, ou outras podem ser acrescentadas, algumas serem postergadas, outras adiantadas, porque vai depender de como o espírito está comandando aquela reencarnação. Então, nada é imposto, nada é fixo, estático, amarrado, né? Então, podendo ser alterado o calendário das ocorrências sem qualquer prejuízo para a programação iluminativa do aprendiz.
No mapa dos compromissos, não figuram as injunções mais aflitivas, nem as conjunturas traumatizantes e irreversíveis. Tá? As opções de como agir multiplicam-se favoravelmente, de forma que, havendo arestas a aplanar, esse trabalho não impõe uma ação imediata pelo sofrimento. Porque, olha, interessante, no mapa dos compromissos, no caso da aprovação, não figuram as injunções mais aflitivas, nem as conjunturas traumatizantes e irreversíveis. As opções de como agir multiplicam-se favoravelmente. Então, o espírito vai ter várias oportunidades e várias opções para ele agir. Então, ele terá vários caminhos que ele pode escolher, de forma que, se ele tem algumas arestas a aplanar, esse trabalho não impõe uma ação imediata pelo sofrimento. Ele pode aplanar essas arestas pelo trabalho, pela dedicação, e aí ele vai acertando certas coisas, né? A ação do amor brinda ao ser com excelentes oportunidades, ensanchos, né? De alterar para melhor o seu desempenho e as suas atividades, constituindo-lhe suportáveis provas. O malogro de alguma aspiração constitui insuportáveis provas, o malogro de alguma aspiração. Quer dizer, se alguma coisa não der certo, ou ele se equivocar com alguma coisa, as provas que ele terá que enfrentar são suportáveis, tá? Então, não tem nada de tão terrível assim. Então, constituindo-lhe suportáveis provas o malogro de alguma aspiração. De repente, né, ele tinha aspiração de fazer algo maior, mas por algum motivo não pôde fazer. Então, nada de tão grave será isso, tá? Sem as quedas profundas nos calabouços das paralisias, das alienações, das doenças irrecuperáveis. Ele está numa provação. Algo que ele escolheu, algo que escolheram para ele, mas nada tão duro, tão difícil, bem flexível, tá? Bem flexível. Se a gente observar, agora vamos fazer uma observação para nós mesmos. Vamos observar a nossa reencarnação atual. Será que, observando, e isso não tem vaidade nem nada não, é uma questão de crítica, autoanálise. Será que o que nós vivemos até hoje, desde o momento que nós nascemos, até o momento que estamos aqui, porque ninguém lembra do que aconteceu em vidas passadas. A gente está falando do ao vivo e a cores, de tudo que eu vivenciei desde o momento que eu cheguei ao planeta Terra até o dia de hoje. Será que o que eu estou passando até hoje se constitui mais como provação ou como expiação? Cada um tem a sua resposta, né? Observando a minha reencarnação, eu tenho 64 anos. Será que o que eu vivi até hoje está mais na lista das provações ou das expiações? Cada um pode fazer a sua crítica. Olha o que ele diz aqui, ó. A provação é sem as quedas profundas nos calabouços das paralisias, das alienações, das doenças irrecuperáveis. Quando ele fala de doença irrecuperável, é aquela doença que causa um sofrimento atroz. Não é uma doença que, mesmo sem ter cura, você pode viver bem, obrigado. Não é?
Tem doenças que as pessoas são portadoras, a hipertensão, a cardiopatia, a diabetes, mas que se a pessoa for uma pessoa equilibrada, ela pode viver muito bem, obrigado. Ele não é dessas doenças que ele está falando. As provações, sem o caráter punitivo, educam de forma consciente, incitando ao aproveitamento da ocasião em forma eficiente e mais lucrativa, com que equipam aqueles que as experimentam, para que se convertam em exemplos, apóstolo do amor, mártires dos ideais, que esposam, mesmo que no anonimato dos testemunhos, sempre se tornando modelos dignos de serem imitados por outras pessoas. Então, esses são aqueles que estão passando por provações. Você vê aqui, ó, voltando aqui, as provações, sem o caráter punitivo, educam de forma consciente. Você tem noção do motivo, do porquê você está passando por isso, e não se revolta, incitando ao aproveitamento da ocasião em forma eficiente e mais lucrativa. Isso é passar pela prova sem revolta. Eu vou aproveitar essa oportunidade. Com o que equipam aqueles que as experimentam para que se convertam em exemplos, apóstolos do amor, mártires dos ideais que esposam, mesmo que no anonimato dos testemunhos, sempre se tornando modelos dignos de serem imitados por outras pessoas. As provações mudam de curso, suavizando-se ou agravando-se conforme o desempenho do espírito. Então, o sujeito está passando por uma provação que ele pediu ou que foi imposta a ele, tá? Do caráter educativo ou reeducativo. Se ele estiver absorvendo isso de uma forma equilibrada, tudo vai ficar maravilhoso. Agora, se ele começar a questionar, a se rebelar contra essas provações, que nós já vimos que não são tão difíceis assim de se enfrentar, ele pode agravar e prejudicar, comprometer o desempenho, a sua reencarnação. Porque ela pode se agravar conforme o desempenho do espírito. As expiações apenas restauram o equilíbrio perdido. Isso é muito importante. As expiações apenas restauram o equilíbrio perdido, reconduzindo o delituoso à situação em que se encontrava antes da queda brutal. Percebeu a diferença? A provação te empurra para frente, seja ela pedida ou a espiritualidade chega e diz assim, meu irmão, você já está pronto para passar por isso aqui. Tem todas as condições de sucesso. Então, a provação, ela te catapulta para frente. Agora, a expiação, não. A expiação, ela vai... Você está em total desequilíbrio. Então, ela não pode pegar você e catapultar para frente. Como que ela vai pegar uma pessoa totalmente desequilibrada e empurrar para frente? Não, não pode. Ela tem a função de arrumar o que está bagunçado, para depois isso seguir em frente. Então, as expiações, elas vão restaurar o equilíbrio perdido. O carro saiu da estrada. E agora tem que fazer o quê? Tem que pegar o carro, trazer de volta para a estrada. Ah, mas e se esse carro caiu num buraco muito profundo? Não é?
Vai ser fácil trazer ele para a estrada? Não. Vai precisar de guindaste, dependendo da profundidade do buraco, vai ter que ser um guindaste especial. De repente, esse carro se arrebentou todo, se partiu em dois. Então, a expiação, ela restaura o equilíbrio perdido, reconduzindo o delituoso à situação em que se encontrava antes da queda brutal. Então, como é que ele estava antes de se arrebentar? Ele estava assim. Então, nós vamos ter que trazê-lo a essa posição, para que depois ele possa pensar em caminhar para frente. Então, esse é o objetivo da expiação. Restaurar o equilíbrio perdido, isso de Joana, muito claro, reconduzindo o delituoso à situação em que se encontrava antes da queda do abismo, antes de cometer o equívoco. Aí aquela famosa pergunta que às vezes a gente faz ao irmão que está na mesa mediúnica, né? Aquele que se desequilibrou totalmente, aquele que ficou numa situação muito difícil. Aí você às vezes para e diz assim para ele: vamos tentar lembrar como você se encontrava, como você estava antes de toda essa confusão começar. Muitas vezes ele diz assim: eu não consigo lembrar. Sabe por quê? Porque isso está tão lá atrás. Quer dizer, ele está tanto tempo caindo no abismo que ele tem dificuldade de lembrar o ponto X, aquele ponto que ele se encontrava antes de todo o desastre começar. E às vezes ele tem muita dificuldade, ele não consegue fazer isso. Leva um certo tempo. Outros até conseguem, mas dizem: nossa, nem vale a pena lembrar disso, porque isso não vai voltar mais. Aí você vai conversar: não, pode sim, pode voltar sim. E vai voltar. Por que vai voltar? Alguém ligou o microfone? Porque está dando um eco agora. Então, isso vai voltar. Ele tem que saber disso. Só que, para voltar, vai entrar aí a questão da expiação. Porque a expiação tem essa função: restaurar o equilíbrio perdido, reconduzindo o delituoso à situação em que se encontrava antes da queda brutal. E isso pode durar muito tempo. Porque, como nós falamos, dependendo da causa, será de forma semelhante à consequência, né? Como nós falamos aqui, ó, eu vou até voltar, porque isso aqui é importante. Está lá no início, quando nós começamos aqui, ó. Quanto mais grave a causa, mais grave a consequência. Então, essa expiação, quanto tempo ela vai durar? Não sei. Vai depender de quanto tempo ele está nessa situação, tá? A consciência não perdoa no que concerne a deixar no esquecimento o crime, o equívoco que o cidadão cometeu. O mundo pode esquecer, mas a nossa consciência não perdoa, tá? O seu perdão, o perdão da consciência se expressa mediante a reabilitação do infrator. Então, depois de reconduzido ao ponto onde ele estava antes do desastre, aí sim a consciência nos vai perdoar. Mas, só
Então, né, como nós falamos aqui, deixa eu só pegar aqui, ó, a prova, nós falamos isso na semana passada, não implica nenhuma ideia de reparação, pode ser voluntária ou imposta, mas não é a consequência rigorosa e imediata das faltas cometidas, tá? Então, a prova, ela pode ser pedida pelo espírito para ele poder se projetar para frente, ou a espiritualidade nos colocando numa prova para nos auxiliar, para que a gente avance. Então, nem toda prova é uma expiação, mas toda expiação é uma prova, tá? Então, a expiação propriamente dita, no sentido absoluto do termo, ela ocorre na vida espiritual, após a desencarnação ou morte corporal, que possa ser mais ou menos longa, mais ou menos penosa, conforme a gravidade das faltas, mas que é completa no outro mundo e termina sempre por um ardente desejo de obter uma nova encarnação, durante a qual as provas escolhidas ou impostas deverão oportunizar à alma progresso para a perfeição que as suas faltas anteriores lhe impediram fossem realizadas, tá? A expiação, aí depois ele diz, durante a encarnação, não se pode conceber senão provas, porquanto seja quais forem os males e as tribulações da terra, é impossível considerá-los como podendo constituir uma expiação, porque a expiação é principalmente a expiação moral. A expiação, ela é moral. A prova consiste mais na maneira pela qual os males foram suportados do que na sua intensidade, que como a felicidade terrena é sempre relativa a cada indivíduo, né? Os caracteres distintivos da expiação e da prova são que a primeira é sempre posta, e sua causa deve ser conhecida por aquele que a sofre, por isso que no plano espiritual, enquanto que a segunda pode ser voluntária, colhida pelo espírito ou mesmo imposta por Deus em falta de escolha. Numa palavra, expiação cobre o passado delitoso, e a prova abre o futuro. A prova é para me alavancar, né? E a expiação é para me reconduzir ao ponto que eu me encontrava antes do meu grande equívoco. Então, é muito interessante essa questão para que a gente perceba o que a gente está vivendo. E aí vem aquela pergunta que eu fiz quando nós estávamos aqui, né, lendo esse texto. Analisando a nossa vida atual, analisando tudo aquilo que nós estamos passando agora, as dificuldades, os obstáculos que nós vivenciamos. Será que nós podemos, a partir daqui, dizer se nós estamos passando por uma provação ou uma expiação? Eu acho que dá, né? Dá para a gente perceber. Porque, pelo que nós vimos da expiação, ela é uma coisa muito, muito, muito dura. É uma coisa que dá uma dor muito dura. E será que nós, se a gente observar a nossa vida atual, será que nós estamos passando por uma expiação? Ou será que nossa reencarnação é provacional? Então, é uma pergunta que eu acho que todos nós já podemos responder. Já temos condições de responder. Então, nós vamos agora... Deixa eu só fechar aqui esse... Vamos dar uma olhadinha agora no nosso Livro dos Espíritos, na questão 168. Vamos lá, questão 168. Kardec pergunta: é limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente, né?
Será que é limitado o número das nossas existências ou o espírito reencarna perpetuamente? Esse perpetuamente que Kardec está colocando aqui seria enquanto durar. É muito interessante aqui que essa pergunta vai ser da seguinte forma: esse perpetuamente quer dizer, e não é para sempre. Kardec está querendo dizer, se é limitado, se tem um limite, o número das existências corporais, ou o espírito vai reencarnar enquanto durar as causas das dores, enquanto tiver necessidade. É isso que ele quer dizer, tá? Se o espírito vai reencarnar enquanto tiver necessidade, enquanto ele precisar corrigir o que fez de errado. É isso que ele quer saber. E aí os espíritos dizem, a cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Porque a reencarnação visa o progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então é isso que Kardec está perguntando. Escuta, o espírito terá que reencarnar enquanto ele estiver impuro? Tá? Então, é isso que ele quer saber. É limitado? Ele só pode reencarnar 20, 30 vezes? Porque haviam doutrinas, como nós vamos até estudar isso no sábado, na aula das epístolas, haviam grupos religiosos, primeiro, nós já estudamos aqui, que não aceitavam a reencarnação. Isso seria a escola inglesa, lembra que nós estudamos sobre isso? Eles se diziam espíritas, mas a gente sabe que eles não eram espíritas, eram espiritualistas, que não aceitavam a reencarnação. Porque um espírita, ele não pode negar a reencarnação. Mas os ingleses, à época de Kardec, se diziam espíritas e não aceitavam a reencarnação. Então, hoje nós podemos ter certeza que eles não eram espíritas. Uma outra coisa, haviam grupos que alegavam que um espírito só pode ter uma encarnação em cada mundo que ele habitar. Então, se ele vai habitar na Terra, aquele só pode ter uma. Se ele passar para outro mundo, ele só pode ter uma. Então, Kardec quer saber isso. É limitado o número de existências corporais? Ele só pode ter uma ou duas em cada mundo que ele viver? Ou o espírito vai reencarnar enquanto ele for impuro? Enquanto ele ainda não estiver melhorado? Aí isso que ele pergunta. O perpetuamente é nesse sentido. De enquanto durar a doença, o desequilíbrio. E aí eles dizem, a cada nova existência, a cada reencarnação, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo, a partir do momento que ele se purificou, não tem mais necessidade da reencarnação. Ele está purificado, para que ele vai reencarnar? A não ser em missão. Foi o caso de Jesus. Ele não tinha que reencarnar. Se bem que na Terra ele não reencarnou. Ele encarnou, porque ele só veio na Terra uma vez. Então foi uma encarnação. Mas ele não precisaria. Mas como ele veio em missão, em missão ele pode vir. Quantas vezes ele quiser. Quantas vezes o Senhor pedir. Se por algum motivo, que a gente não acredita que vai acontecer, mas a gente não sabe a vontade de Deus, Deus decida assim, que Jesus deva novamente vir à Terra. Aí não será encarnação, será reencarnação. Porque será a segunda vez, não é? Encarnação foi a primeira, uma vez. Reencarnação, 2 vezes. Se Deus assim o desejar e pedir a ele que novamente venha, ele virá. Porque é um pedido do Senhor. Que a gente não acha que não vai acontecer. Mas, se for da vontade de Deus, ele virá. Mas virá não para libertar-se de alguma impureza, porque ele é puro, ele não tem impureza.
ele virá em missão, né? Então vamos aqui a 169. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Quer dizer, se poupa, se livra. Tá? Então, quanto mais o espírito for bem-sucedido nas suas reencarnações, ele vai diminuindo o número das reencarnações. Não haverá necessidade de reencarnar várias vezes. Agora, aquele que sempre se pauta pela rebeldia, esse vai ter que reencarnar inúmeras vezes. Mas aquele que está se esforçando por se melhorar, procurando fazer as coisas certinhas, esse não vai ter tanta necessidade de reencarnar. Então, o número de reencarnações deles serão menores. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito, né? O progresso relativo que nós podemos alcançar, porque ninguém vai ter o progresso absoluto, que esse é só de Deus. Então, o nosso progresso é relativo. Agora, uma coisa a gente tem certa, né? Alguns vão reencarnar menos vezes do que os outros, tudo bem. Agora, que a gente tem essa noção que o número de encarnações serão muito numerosas para todos os espíritos, porque o progresso é quase infinito. O progresso absoluto está em Deus, né? Está em Deus. Então, o progresso que nós podemos alcançar, ele é, como ele diz aqui, quase infinito. Então, para que a gente realmente chegue a esse progresso, que é o progresso de um espírito que tem um espírito puro, nós vamos precisar de muitas encarnações. Muitas mesmo. Mas, uma coisa a gente tem que ter consciência. Depois de um certo tempo, quando o espírito já se torna um espírito superior, mesmo que ele tenha que reencarnar, essas reencarnações já não são reencarnações difíceis. Já são reencarnações muito mais suaves do que as primeiras. Entendeu? O barco já começa a navegar com muito mais tranquilidade do que agora, quando a gente tem que enfrentar alguns mares com ondas muito altas, um mar um pouco tempestuoso, né? 170. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, puro espírito. Acabou, se purificou, puro espírito. Um puro espírito. Aí agora nós vamos começar do outro item. Justiça da reencarnação. 171. Em que se funda o dogma da reencarnação? Aqui, em que se funda essa palavra dogma, vocês podem até puxar uma setinha aí, significa verdade. Em que se funda a verdade da reencarnação? Esse dogma aí no sentido de verdade da reencarnação. Aí os espíritos respondem: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não existe aquela coisa, você errou, está perdido. Não existe isso. Deus sempre está pronto a nos dar uma nova oportunidade para que nós possamos recomeçar a nossa caminhada. E aí a gente lembra aqui, eu vou até pegar aqui rapidinho, a parábola do filho pródigo,
que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 17. Em Lucas 15, versículo 17, está a parábola do filho pródigo. Eu vou ler aqui um pedacinho, eu vou ler ela toda, não vou ler só o parágrafo, não. Que ele disse assim, parábola do filho pródigo. Disse também, um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai, meu pai, dá minha parte da herança que me toca. O pai, então, repartiu entre eles os haveres. Essa parábola está em Lucas, capítulo 15, de versículo 11. Ela começa no versículo 11. O pai, então, repartiu entre os filhos os haveres, os pertences. Poucos dias depois, ajuntando tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e lá dissipou toda a sua fortuna. Voltando aqui, a parábola do filho pródigo está no capítulo 15, versículos de 11 a 32. Versículos 11 até 32. Mas eu não vou lê-la toda, não. Então, poucos dias depois, ajuntando tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e lá dissipou, gastou toda a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região onde ele vivia uma grande fome e ele começou a passar penúria, dificuldades. Foi pôr-se ao serviço de um dos habitantes daquela região. Então, foi trabalhar como empregado para um proprietário daquela região onde ele estava vivendo atualmente. Que o mandou, e o proprietário, né? O mandou para os seus campos, guardar os porcos. Desejava ele, o jovem, ex-rico, fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas nem a comida dos porcos alguém lhe dava. Caindo em si, ele refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Levantar-me-ei e irei a meu pai e dir-lhe-ei: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Porque ele sabia que os empregados do pai dele tinham uma vida muito melhor do que a que ele estava tendo como servo daquele homem que havia dado emprego para ele. Então, quando ele diz caindo em si, não é? No momento que ele reflete e percebe que errou, o pai, e volta a se aproximar do pai, pedindo ao pai perdão pelo erro cometido, esse pedir perdão é conscientizar-se dos equívocos que praticou. O pai, né, dependendo das faltas, poderá dar a esse filho uma expiação que será tão longa, tão difícil, quanto a causa que ele praticou, quanto o erro que ele praticou. Mas dará a ele novas oportunidades. Então, no momento que ele cai em si, ele tem nova oportunidade. Por isso está escrito aqui no Livro dos Espíritos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. O filho pródigo, ele disse: vou voltar para a casa do meu pai, porque eu sei que o meu pai estará pronto a me receber e me dar uma nova oportunidade, porque meu pai é bom. Foi o que Jesus falou sobre o Deus, né? E aqui, continuando no Livro dos Espíritos: não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorarem-se? Ora, vamos pensar um pouquinho aqui. Nós somos espíritos imortais, tá? Nós somos espíritos imortais.
E aí nós cometemos um erro qualquer. Somos individualidades, nem todos erram sempre do mesmo modo. Seria justo um ser imortal viver imortalmente no inferno, isto é, para sempre, porque cometeu um erro, um equívoco, numa encarnação que durou 60 anos? Então ele viveu uma encarnação, ele é um ser imortal. Imortal é aquele ser que vai viver para sempre, certo? Esse é o imortal. Ele foi criado, vai viver para sempre. Será justo que, desde o momento que ele foi criado até o momento atual, ele tem milhões de reencarnações? Aí cometeu alguns equívocos. Será justo ele viver imortalmente no tal do inferno? Porque ele cometeu um equívoco numa ou duas reencarnações? Se a imortalidade ela é praticamente infinita? Claro que não. Deus dá a todos nós chances de reverter tudo isso, tá? Então, não é justo privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorarem-se. Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Só o egoísta é que não dá chance ao outro. É que diz assim, eu nunca te perdoarei. A gente já não ouviu isso ou não já falou isso alguma vez? Eu nunca te perdoarei. Às vezes, movido por uma raiva, né? Por uma mágoa, aí a gente fala, eu nunca te perdoarei. Gente, será que alguém realmente merece isso? Nunca ser perdoado? A gente tem que tomar cuidado com certas coisas que a gente fala, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na questão 116? Vamos voltar aí na questão 116. Olha lá. Está na parte 2ª, capítulo 1, dois espíritos. Haverá espíritos? Kardec pergunta, na questão 116. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Não. São bem diretos os espíritos. Todos se tornarão perfeitos, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente não acredite. Aí a gente diz, o quê? Fulano que fez o que fez? Sim, todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem. Então, o estado de um espírito, o tempo de um espírito, numa ordem, a ordem é ordem dos imperfeitos, ordem dos espíritos puros, né? São aquelas ordens que nós estudamos na escala espírita. Então, nós temos lá, aqui, voltando aqui rapidinho, temos aí na escala espírita a primeira ordem dos espíritos puros, a segunda ordem dos bons espíritos, a terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Essa permanência do espírito numa ordem, ela é temporária. Isso é transitório, porque um dia ele vai mudar de ordem. Mudam de ordem mais demoradamente, porquanto, como já da outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Então, ninguém vai ser mantido no inferno, nas trevas, como esses locais mitológicos, né?
criados pela mente humana para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Porque a gente até gostaria de manter certos elementos guardados eternamente em algum lugar onde ele não tivesse a oportunidade de sair. Porque nós somos assim, né? Não te perdoo. No momento que eu digo não te perdoo, jamais te perdoarei, eu estou pegando aquele indivíduo e estou querendo que ele seja mantido lá no inferno eternamente. Mas o pai jamais permitirá que um filho seu fique eternamente preso a uma região inferior sem direito ao progresso. Jamais isso vai acontecer, né? Inclusive, deixa eu só pegar aqui rapidinho uma coisa. Deixa eu ver aqui. Tem duas perguntas aqui. É a pergunta 1006, está lá no parte 4ª, capítulo 1, das penas e gozos futuros. A questão 1006. Se alguém está lá no final do Livro dos Espíritos, vai lá para o final do Livro dos Espíritos. É uma resposta de São Luís, Espírito Superior. E Kardec pergunta assim para São Luís: poderão durar eternamente os sofrimentos do espírito? E São Luís responde: poderiam, se ele pudesse ser eternamente mau. Isto é, se jamais se arrependesse e melhorasse, sofreria eternamente. Se o espírito nunca se arrependesse, ele sofreria eternamente. Na questão 1006, 1006. Então, poderiam, se ele pudesse ser eternamente mau. Isto é, se jamais se arrependesse e melhorasse, sofreria eternamente. Deus, porém, não criou seres tendo por destino permanecerem votados perpetuamente ao mal. Tem gente, e eu já ouvi isso de um espírita, tem pessoas de outras religiões e alguns espíritas que acreditam que tem espíritos que vão ficar lá não sei aonde aí, eternamente maus. Olha só, que crê, totalmente contrário ao que a doutrina ensina. E ele diz aqui, ó, apenas Deus os criou a todos simples e ignorantes, tendo todos, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme decorrer da vontade de cada um. Então, o tempo vai ser longo ou curto, dependendo da minha vontade. Mais ou menos tardia pode ser a vontade. De repente, o cara pode demorar para ter vontade de se melhorar, né? Do mesmo modo que há crianças mais ou menos precoces. Porém, cedo ou tarde, ela aparece por efeito da irresistível necessidade que o espírito sente de sair da inferioridade e de se tornar feliz, né? A gente poderia até chamar isso de determinismo de Deus, porque um dia o sujeito, né, vai ter um impulso evolutivo, né? Ele vai sentir necessidade de ir para frente, e aí ele vai. Então, eminentemente sábia e magnânima é, pois, a lei que rege a duração das penas, porquanto subordina essa duração aos esforços do espírito, jamais o priva do seu livre-arbítrio. Se deste faz do livre-arbítrio o espírito faz mau uso, ele sofre as consequências. E na pergunta 1007, Kardec pergunta: haverá espíritos que nunca se arrependem? Aí, como ele diz aqui, há os de arrependimento muito tardio, aqueles que demoram, né? Porém, pretender-se que nunca se melhorarão, fora negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se homem. É a resposta de São Luís, né? Então, a expiação é o remir os seus débitos. A dor é uma consequência natural dos atos praticados. A expiação tem um caráter educativo
e reeducativo, tá? E ela tem a finalidade de reconduzir o indivíduo àquele ponto que ele estava antes dele iniciar a sua prática de equívocos, tá? A lei divina não é punitiva, ela oportuniza novas chances, ela é educativa. Agora vamos voltar lá para 171, que tem aqui uma nota, que a gente não vai ler toda hoje, vamos ler só o primeiro parágrafo. Nessa nota de Kardec, referente à questão 171, que está no capítulo 4, aqui a nota é escrita, texto escrito por Allan Kardec. Kardec diz assim: todos os espíritos tendem, quer dizer, caminham para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhe as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, aí eu vou lá no Evangelho de João, deixa eu pegar aqui, capítulo 3, versículo de 1 a 6. É o último evangelista. João, capítulo 3, versículo de 1 a 6. Está ali, ó. Conversa de Jesus com Nicodemos. Havia um homem, está no capítulo 3 de João, versículo de 1 a 6. Eu vou até o 6 só. Havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Era o caso dele, ele era velho. Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes que eu tenha dito, necessário vos é nascer de novo. Então, a justiça do Senhor vai conceder àquele espírito que se equivocou realizar em novas existências, nascer da água e do Espírito, como disse Jesus, o que não puderam fazer ou concluir numa primeira encarnação. Porque às vezes não é que ele nem tenha feito, mas é que a tarefa é tão grande que numa encarnação não deu para ele concluir. Então ele virá numa outra para terminar a obra. Não tem problema nenhum. Porque às vezes ele pede uma prova que, quando ele pede, isso é interessante. Às vezes o Espírito pede uma prova. Aí Deus dá essa prova a ele. Aí, se ele realizasse a prova como ele planejou no plano espiritual, daria tempo de terminar. Mas, às vezes, quando ele começa a fazer aquela tarefa, ele fica tão empolgado que ele quer realmente fazer uma tarefa muito bem feita. Só que o tempo para uma encarnação não vai dar. E Deus disse: não, meu filho, tudo bem. Você aumentou, deu qualidade a essa prova. Então, o que vai acontecer? Não vai dar tempo de terminar agora. Você faz a metade agora e faz o restante na próxima. Para concluir essa prova, porque você está indo muito bem. Pode acontecer isso também, né? E aqui, pegando mais um parágrafo do Livro dos Espíritos, para a gente encerrar, diz assim: não obraria Deus com equidade, quer dizer, não estaria trabalhando Deus com igualdade, né? Nem com justiça, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado
oriundos do próprio meio em que foram colocados e alheio à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Que às vezes o espírito reencarnou no meio que dificulta a tarefa que ele tem que realizar. Não é que ele não tenha boa vontade, mas é que os obstáculos que ele encontra ali são muito grandes. E isso atrasa um pouco o trabalho. Não é por preguiça dele, mas o externo atrapalha um pouco. Então, ele vai um pouco mais devagar, tá? Então, como condenar uma pessoa dessa? Que ela está se esforçando, mas os meios à volta dela não estão colaborando muito. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única balança em que Deus pesa. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas. E não haveria imparcialidade no tratamento que a todos dispensa. Então, se após a morte ele fosse condenado, avaliado e dito não acabou, Deus não estaria sendo justo. Então, é preciso que o Senhor proporcione a ele novas oportunidades para que ele possa concluir a tarefa que ele iniciou. Então, isso é muito interessante, tá? Nós precisamos dessa oportunidade. E o pai não vai deixar de dar essa oportunidade a nenhum de seus filhos. Alguém gostaria de comentar alguma coisa a respeito do estudo que nós fizemos aqui? Primeiro que a minha internet sumiu, desapareceu, fiquei um tempão sem internet, eu não entendi nada, nem dados móveis. Por isso que eu sumi, tá? Tudo bem. Então, gente, tá tudo bem aí? Todo mundo entendeu? Pode falar. O Espiritismo é muito consolador em relação a tudo que nós estudamos, né? Muito, muito consolador. Só de saber que a gente não vai sofrer para sempre, que depende de nós, do nosso esforço. O estudo foi maravilhoso hoje. Muito bom mesmo, viu? E ele dá uma oportunidade que eu achei interessante quando eu fiz aquela pergunta da autoavaliação, não é? A partir desse momento, a gente tem condições já de avaliar, isso é muito interessante, de avaliar se nós estamos numa prova ou numa expiação. Tá? E naquela hora que você falou assim, eu não te perdoo, você até falou, né? Quem nunca falou isso? Eu acho que todo mundo já falou, né? Até eu já falei. Todos nós. Mas eu fico muito assim, confusa em relação à prova e expiação. Eu acho que eu passo pelos dois. Olha, a expiação, tá? Nós podemos até estar passando por uma expiação, mas é uma expiação muito suave. Frente ao que a Joana nos trouxe como expiação, tá mais para a prova, gente. Porque a prova, ela tem obstáculo, gente. A prova, ela tem obstáculo. Entendeu? Tem questão. Oi, pode falar. Olha só, quando uma vez eu estava numa terapia, aí eu estava conversando com a terapeuta e tal, não sei o quê, pereré, e a respeito daquelas situações todas que eu vivia até bem pouco tempo. Aí ela pegou e falou assim, você pode dizer não. Aí eu, oi? Vera, você pode dizer não. Você podia ter dito não. Você pode não querer. Não é? É um monossílabo tônico. É só um monossílabo tônico. Não. Ela disse, você poderia dizer não. Aí eu, não, mas eu não vou dizer. Então, é uma escolha sua. Então, eu acho, agora, depois do estudo, que eu pude fazer, né, essa reflexão na pergunta que você fez lá do começo, assim, a prova,
eu ainda posso adiar, digo, ó, não estou pronta para fazer essa prova agora, não vou fazer. Mas a expiação a gente não tem como dizer não depois que vem. Não é isso? Eu entendi assim, estou errada? Não, porque a prova vai ser, professora, eu vou fazer segunda época, vou fazer segunda chamada. Agora não. Gosta. A expiação. Agora a expiação não tem muito que, por exemplo, uma deficiência visual. Eu acredito que seja uma expiação. A gente não pode dizer que não, em alguns casos. Como você encara as... Claro. Tem claro. gente que vive deficiência visual maravilhosa. De boa, né? Vindo de Mileco. Para alguns ter a expiação, para outros não. Então, mas assim, no caso, eu não posso fazer nada quanto a isso. Não é? Eu posso espiar numa boa e posso espiar reclamando. Exatamente. Mas é uma expiação. Independente da forma como eu encaro. Ela vai ser o sofrimento moral da criatura, né? Agora, se a gente analisar bem, as dores que a gente vem enfrentando aqui, comparado com as dores, as grandes dores que a gente está numa prova, gente. A gente está numa prova, não numa expiação. Nós estamos numa prova. Agora, a prova tem obstáculos. Mas todos os obstáculos... E você quer ver uma coisa? Hoje, vocês estão aqui. É a prova de que os obstáculos foram facilmente vencidos. Você falou aí, você podia ter dito não. Era só dizer não? Era. Só que a gente não queria dizer não, por causa do orgulho, vaidade e egoísmo. Agora, os obstáculos, todo mundo tem que passar por obstáculos. Porque se não tiver obstáculo, a gente não cresce. O obstáculo faz crescer. Então, Rosa, eu gostei dessa parte que você falou das provas, que faz a gente avançar. Claro! Aí, dependendo de como a gente passa pelas provas, então tô ótima. Então, a inscrição é prova. Algumas provas nós escolhemos, apesar de a gente dizer, eu não ia escolher isso para mim, nunca. Outras foram impostas, porque Deus olhou e disse assim, minha filha, eu acho que você pode agora dar um salto de qualidade. Você já tem condições de dar um salto. Porque do jeito que você está indo bem, mas está demorando um pouquinho. Vamos fazer o seguinte, vamos dar acelerada? Você já tem que dar acelerada, dá um salto de qualidade. Vamos é uma ajuda, né? Porque você está indo bem, mas podia ser mais rápido. Podia ir mais rápido. Aí você diz para ele, eu também acho que eu podia ir mais rápido. O que o senhor diz? Vou fazer o seguinte, vou te dar uma prova que eu sei que você tem condições de vencer. Vai ter uns obstáculos, mas você vai tirar de letra e vai passar. E aí você diz, tudo bem. Aí ele escolheu a prova para você. E você aceitou, a gente pegou a prova e enfrentou os obstáculos e hoje estamos aqui. Agradecendo a Deus tudo que nós passamos, porque aprendemos a beça com isso. Outras vezes, somos nós que dizemos, olha, eu acho que eu estou querendo passar por alguma coisa, escolher passar por isso aqui, porque eu estou querendo dar uma acelerada no meu processo evolutivo. Deus olha e diz assim, não, você tem condições de vencer isso aí. Tá bom, eu te dou. Outra vez ele diz, não, minha filha, pede um pouco menos. Porque se for assim como você quer, não vai dar, vai estar muito difícil. Diminui um pouco a carga, que aí você consegue. Aí a gente... Prova não quer dizer que você não enfrente dificuldade. Você enfrenta, mas você está caminhando para frente. Agora, expiação é quando você está no buraco, vai ter que tirar você do buraco, botar você lá atrás do ponto onde você estava antes de cair, para depois começar a caminhar. E eu, sem vaidade nenhuma, eu acho que nós já estamos na fase da prova. Agora, se a gente não tomar cuidado, a gente pode pegar uma expiação amanhã. Não é porque você está na prova que você está livre da expiação amanhã. Se você tropeçar, aí você pode pegar uma expiação, não é? Então, já que a gente está bem numa provinha, vamos continuar bem. Porque se começar a fazer besteira, vai entrar na expiação. Entendeu? Aí vai estar andando como se andasse para trás. Ou melhor, vai ficar estacionado.
Então, se a gente está caminhando para frente, que continuemos a caminhar para frente. E outras provas virão, gente. Conforme a gente vai crescendo, as provas também irão crescendo. Você começa a fazer prova no primeiro ano, segundo ano, as provas do ginásio são diferentes do primário, as provas da faculdade são diferentes do segundo grau. E assim caminha a humanidade, né? Então, nós vamos dar uma encerrada aqui do nosso estudo. Daqui, quando for 18h30, tá bom, Denise? De 18h30 até 19h30, o estudo do livro Memória do Suicida, tá bom? E aí a gente vai crescendo um pouco mais, agradecendo sempre a Deus a oportunidade que Ele nos dá de entrar em contato com esses conhecimentos, né? E buscar aprender e crescer mais. Só um Deus tão bom poderia nos proporcionar tantas oportunidades maravilhosas, né? Então, obrigado, Senhor.